Olá, pessoal, as meninas super poderosas aqui. Quem manda no alfa é a mulherada. Eu sou a Raquel Ribeiro, nós estamos aqui com a professora Pri, a mais nova menina da nossa equipe. Obrigada, meninas, muito obrigada. Menina. Isso aí. Sim, menina. Cada vez mais ganhando o nosso espaço e mostrando para que a gente veio, né? É isso aí, para ajudar vocês com dicas importantíssimas para a prova, hein? Vamos lá? Eu vou começar então com uma dica? Fechou. Então vamos de dica de língua portuguesa? Vamos embora. Vou misturar aqui um pouquinho de concordância e de pronome relativo. Vou colocar aqui uma frase do quadro. As notícias que foram publicadas são falsas. Beleza? Olha, fique de olho na dica. Aqui nós temos o pronome relativo, não é isso? Raquel, as notícias as quais foram publicadas. Esse pronome relativo, ele faz o quê? Ele retoma termo da oração anterior. Notícias, não é isso? Raquel. Então, observem o seguinte, o pronome relativo aqui, ele está introduzindo um tipo de oração, que você já sabe qual é, oração subordinada adjetiva. Essa adjetiva aqui, ela é restritiva, porque não está isolada por vírgulas. Raquel, isso eu já sei, então fique de olho agora, segure essa dica. Veja o seguinte, o verbo aqui, a locução verbal foram publicadas, por que ela está flexionada no plural? Por quê? Porque ela concorda com quem? Com o que? De forma alguma. Essa locução verbal, ela se encontra no plural porque ela está concordando aqui com notícias. Raquel, como pode? Então, observe o que eu vou dizer a vocês. O pronome relativo aqui, nesta oração, o pronome relativo, ele está exercendo a função sintática de sujeito. Sempre que o pronome relativo exercer a função sintática de sujeito, o verbo vai concordar com o referente, ou seja, com o termo que o pronome relativo está retomando. Cuidado, porque isso aparece em prova. Então, olha a afirmação do examinador. O verbo se flexiona no plural para concordar com notícias. Sim ou não? Sim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta a você. Quem é o sujeito de foram publicadas? Eu posso afirmar que é notícias? Sintaticamente, não. Sintaticamente, o sujeito da forma verbal foram publicadas, da locução verbal, não pode ser notícias. Por que não? Porque notícias pertence a outra oração. Então, sintaticamente, o sujeito da forma verbal foram publicadas é o pronome relativo que está retomando notícias. Então, existem, dentro da análise, né, Jean? Dentro da análise da língua portuguesa, das orações, dos períodos, do texto, nós podemos fazer análise semântica, nós podemos fazer análise sintática, nós podemos fazer a análise morfológica. Então, veja só, se eu fizer a análise morfológica dessa frase, o que é um pronome relativo? Se eu fizer a análise sintática dessa frase, o que é o sujeito da forma verbal foram publicadas. Não pode ser notícias, por quê? Porque notícias esse termo pertence a outra oração. Semanticamente, o sujeito da forma verbal foram publicadas, aí sim é notícias. No plano do sentido, semanticamente, o sujeito de foram publicadas é o termo notícias. Mas sintaticamente é o pronome relativo que. E sempre que o pronome relativo exercer a função de sujeito, o verbo vai concordar com quem? Com o termo que está sendo retomado. Segurou essa dica? Isso pode aparecer na sua prova. Vai lá, Pri, arrasa. Vamos lá, arrasou você. Isso aí, fala, galera, eu vou trazer aqui uma espécie de flagrante. Na verdade, eu vou trazer algumas espécies de flagrante, porque com certeza isso vai cair na sua prova. Espécie de flagrante, normalmente, é uma questão que vem em prova. O examinador, ele te dá um caso concreto e aí você tem que encaixar dentro da modalidade de flagrante. Então, a gente vai retomar aqui, de forma bem objetiva, quais são as espécies de flagrante que o Código de Processo Penal traz para a gente lá no artigo 302.
Vou colocar aqui e a gente vai retomando rapidinho e fazendo algumas observações. Flagrante. E o Código de Processo Penal, lá no 302 do CPP, ele traz as modalidades de prisão em flagrante. Flagrante próprio. Cuidado com a terminologia, com a nomenclatura aqui. Próprio, perfeito ou verdadeiro. Ou verdadeiro. Existem duas hipóteses aqui. Quais? O sujeito está cometendo a infração, vou abreviar, ou acaba de cometê-la. E o que o sujeito está fazendo quando ele está cometendo a infração? Ele está praticando o verbo do tipo, ou seja, ele está matando, ele está furtando, ele está danificando o patrimônio. E o que o sujeito está fazendo quando acaba de cometê-la? Nesse flagrante aqui, no flagrante próprio, quando o sujeito acaba de cometê-la, ele já praticou o verbo do tipo, só que ele ainda está envolvido com as circunstâncias, ele ainda está envolvido com o local. Como assim, Priscila? Ele já praticou, mas está envolvido. O sujeito, ele já matou a vítima, mas ele ainda está na casa, ele ainda está na garagem. Ele já praticou a relação sexual, mas ele ainda está no motel. Então, a hipótese de flagrante perfeito ou verdadeiro, ou também denominado próprio, o sujeito está cometendo ou acaba de cometê-la. Já o flagrante impróprio ou imperfeito, cuidem com a nomenclatura. Imperfeito ou irreal e, por fim, quase flagrante. Cuidado aqui nesse quase flagrante. Essa expressão quase me causa um certo desconforto. E por que isso? Porque quando vem na sua prova quase flagrante, você entende o quê? Ah, se foi quase flagrante, não foi flagrante. É a mesma coisa que a sua mãe vem para você e diz: o seu primo, ele quase passou em concurso público. O seu primo está estudando há pouco tempo e quase passou. Poxa, se ele quase passou, ele não passou. E aí você remete essa ideia de quase aqui, no flagrante. Ah, se é quase flagrante, não é flagrante? Cuidado, quase flagrante é sim uma espécie de flagrante. Flagrante impróprio, imperfeito ou irreal. E quando que se dá esse flagrante aqui? Quando existe a chamada perseguição. O sujeito, ele é perseguido. Ele é perseguido. E quando ele é perseguido, vejam aqui, duas observações possíveis de prova. A perseguição não tem limitação temporal, o sujeito é perseguido, e essa perseguição, ela pode durar dias, ela pode durar semanas, ou ela pode durar meses. Então, não há lapso temporal. Não há lapso temporal. E para que essa perseguição ela seja válida, eu estou ali, em perseguição. Comecei a perseguir o sujeito. Eu não posso ter essa perseguição quebrada, porque senão eu vou descaracterizar esse flagrante aqui. Então, o requisito de validade dessa perseguição é que ela seja contínua e ininterrupta. Contínua e ininterrupta. E, por fim, uma última observação, muito importante, diz respeito à perseguição no que tange à visualização. Ou seja, eu estou perseguindo, eu não posso ter essa perseguição quebrada, interrompida, mas eu posso perder o sujeito de vista em algum momento dessa perseguição. Comecei a perseguir, estou no pé, dando no pé atrás dele, em algum momento eu posso perdê-lo de vista, mas ela não foi quebrada. Então, eu não preciso ter o contato visual em toda a perseguição. Não há necessidade de contato visual. Então, falou na figura da perseguição,
você encaixa aqui. Flagrante imperfeito, impróprio ou irreal. E, por fim, o flagrante presumido. Mais uma vez, cuidado aqui. Flagrante presumido, ficto ou também denominado assimilado. Aqui não existe a perseguição. Falou em perseguição, você vai encaixar ali no flagrante impróprio. Aqui, o sujeito ele é encontrado. Ou seja, ele é capturado. Encontrado. E ele é encontrado com o quê? Ele é encontrado com armas, papéis, objetos ou instrumentos que façam presumir a responsabilidade penal, que façam presumir ser ele o autor da infração. Ou seja, o sujeito foi encontrado, foi capturado com uma arma em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Presume-se ser o autor da infração. Então, para fechar aqui, cuidado com esses tipos de flagrante, porque o seu examinador vai te trazer um caso concreto e aí você vai precisar encaixar. Normalmente, o flagrante mais cobrado são os flagrantes lá do Código de Processo Penal. Temos também os flagrantes doutrinários, mas esses aqui são os mais importantes, os que costumam cair em prova. Beleza? Até isso aí, eu meninas. faço a prova. Você quer isso aqui? Já sei, ó. Se me pegar roubando a caneta na hora, é próprio. Se eu pegar e sair correndo e você perseguir, impróprio aqui, sei lá o que lá. Se eu te encontrar? Encontrar, presumido, ferrou. Ah, até eu aprendi agora. Já posso fazer a prova, Se eu fizesse a prova de acertar a questão. Tá, você tá achando o quê? Você tá achando o quê? O TAF a gente banca. Vamos lá então para a próxima prova. Nossa, diga aqui. Legal, comando da banca, hein? Comando. Vai comigo, mentaliza, hein? Na hora de fazer questão, tá? Não é só português, não. Acredito que em processo penal e toda a contabilidade tem que olhar a questão, o comando que a banca quer que você veja. Cuidado que a banca ela gosta de fazer comandos que deixam você perdido. É uma palavra a mais ou a menos, é um não a mais ou a menos. Cuidado muito com isso. Então, o que você vai cuidar? A banca, para português, ela costuma trabalhar com 2 tipos de comandos aqui, que podem vir separados ou juntos, tá? Ela pode fazer uma mistura aqui. Então, vamos lá. Comando geral que você vai encontrar é muito. Primeiro aqui, ó, que é o mais comum de todos, que é a correção gramatical, que você vai olhar o quê? Gramática pura, gramática pela gramática e ponto final. Não vai olhar mais nada, então você olha a gramática. Só a gramática, mas só o quê? Concordância, pontuação, regência, crase, acentuação, tudo, tá? Só. Então, vai olhar a gramática. Tá. Pediu coesão. Coesão, você vai lembrar que coesão é retomada. Então, na coesão, nós temos retomada de termos. Tá? Na coesão, uma palavra se liga a outra. Pode ser por meio de pronomes. Isso, um pronome retoma outro. Conjunções. Conjunções dão sequência, coesão sequencial que a gente tem. Então, questão que troca conjunção. Posso ter aquela coesão que tem sinônimos. Claro, uma palavra retoma outra. Então, cuidado, a coesão é quando uma palavra retoma outra. Pode ser pronomes, conjunções, sinônimos, pedaços, partes de um texto, parte de um trecho. Então, tem que cuidar muito com isso. E eu só consigo olhar isso na hora da leitura. Perfeito. Coerência, pelo amor de Deus, você vai marcar lá, coerência não é sentido. Coerência é lógica, tá? Coerência é lógica, não é sentido. Para que você tenha coerência no texto, ele tem que ter uma lógica. Eu tenho que ler o texto e entender que a lógica se manteve. Mas cuidado, o que é essa lógica? Se o texto era a favor de um assunto, mudou uma frase, ele tem que se manter a favor do assunto. Se o texto era contra, vai ter que se manter contra. Então, a lógica, ela vem nessa perspectiva de manter a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio que você tinha no texto. Não é só olhar a frase pela frase. Tem que olhar, claro, no contexto, coerência do texto. Perfeito. Aí vemos para o sentido, que é uma desgraça aqui, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é só por Deus. Tá, para você não se perder. Sentido original. Apareceu a palavra original aqui, ó. Sentido original. Apareceu informação original. Apareceu ideia original. Cuidado que aqui, o que a gente vai ter? Sentido original
é muito parecido com a coesão, tá? Mas aqui a gente fala das relações entre as partes, tá? Quando você conseguir manter a mesma relação entre as partes, mesmo que você mexa na frase, inverta a ordem, não importa. Mas se a relação ainda é a mesma, você percebe que ainda aconteceu isso ainda o governo fez algo, ainda a informação aconteceu, ainda o flagrante foi próprio, viu? Você fez ainda é a mesma coisa, mesmo que você tenha mexido na frase, você mantém-se do original. Então as relações têm que ser as mesmas. A informação original e a ideia original seguem a mesma linha de raciocínio. Então, por mais que você mude a frase, mude a ordem, sei lá, mas a informação que estava lá no original, no texto, tem que ser mantida. Se a informação original, a ideia original era um conceito, eu tenho que manter a ideia de conceito. Então, você tem que olhar isso, claro, grande no texto, tá? Aqui a informação veiculada é muito parecida também com essa noção de ideia original. Quer dizer que sentido original, informação original, ideia original e informação veiculada. Tudo muito parecido, tá? Eu tenho que manter a mesma linha de raciocínio que o texto tem. Posso até inverter a ordem da frase, mudar, sei lá. Mas a ideia ainda se mantém como um todo. Eu não perco aquela noção inicial. O nosso problema vem aqui, ó. Sentido do texto, essa coisa aqui desse comando, né? O que você tem que pensar? Vamos pensar assim, ó. Aqui você vai olhar grande. Grande com R, né? Meu Deus, grande não dá. Grande. Você vai olhar grande. Como assim olhar grande? Quando a banca perguntasse do texto, você olha o texto como um todo. Porque às vezes a frase está lá no 4º parágrafo, só que a mudança do 4º parágrafo, a frase que está lá, tem relação com a introdução. Então, você tem que pensar no texto como um todo. Não posso olhar só o 4º parágrafo, só aquele pedacinho. Tem que ler o texto como um todo. Apareceu no seu comando o sentido do texto, tem que ler o texto inteiro, para você ter uma noção daquela frase no texto como um todo. Por quê? Às vezes você tem um texto que é um texto argumentativo, está lá na sua prova. Aí tem lá a tese, a opinião, vai defendendo a opinião. Às vezes a pessoa faz um contra-argumento lá no meio do texto, do nada, e fala uma coisa ao contrário. Então, aquilo lá é só um contra-argumento, mas o principal do texto ainda está lá no começo. Então, olhe o texto como um todo. Não olhe só pequenininho, olhe grande, tá? A relação entre as partes do texto. E correção do texto é um comandinho bem querido, bem filho, bem desgraçado. Eu olho o que aqui, gente? Tudo isso aqui, tá? Correção do texto, você olha tudo. Você vai ver se a gramática se manteve, se o sentido ainda está legal, se tem coesão. Então, esse comando aqui, a banca vem de vez em quando aparecendo para você e não fala correção gramatical, fala correção do texto. Aí você olha assim, no texto como um todo, eu posso fazer essa alteração ou não? Aí você olha aqui, cuidado muito. E ainda temos esses subcomandos aqui, ó, que a banca gosta de fazer para você, especialmente em reescrita. Cuidado muito com a reescrita, que a reescrita a banca gosta de cobrar bastante. Substituição, você vai trocar um termo por outro, a pontuação pela outra, alguma coisa por outra. Lembre-se de que na troca eu tenho que manter as regras gramaticais. Deslocamento, trocar de lugar um termo, tá? No começo, manda para o final. Inserção, você vai inserir, você vai colocar alguma coisa, e supressão você vai tirar. E às vezes a banca pode mesclar, né? Mantém-se a coesão e a coerência ao se substituir isso por isso. Então, olha essa dinâmica aqui, a banca pode misturar isso aqui. Fechou? Fechamos aí, então, agora nós três aqui, ó, maravilha! Aê! E agora com vocês aí, meninos! Vai lá, continuamos aí firmes.